O podcast vai falar sobre como a medicina moderna foi fundada. Colocam o cinto, família. Colocam o cinto. Saudações, minha rica e maravilhosa família. Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos vocês. Muito obrigado por novamente regressarem a esta página, a este podcast que é Dicas Saudáveis. Hoje, e como sempre, o podcast dá a volta da saúde. Mas hoje será um dia muito especial, pois eu vou tentar explicar um pouco sobre a existência da medicina atual, não é? Da medicina atual, ou a nossa sistema medicinal moderno. Portanto, o tema de hoje será como foi fundada a medicina moderna. Como foi fundada a medicina moderna? Mas antes da gente seguir com o podcast, saúde família, esse é um cheque de batidos, aqui está dentro manga, pera, maçã e algumas frutas selvagens, algumas bagas selvagens e Simon's Blood Rock. Muito bom, muito bom. Esse é meu alimento até o final da tarde, porque eu só como com comidas sólidas só uma vez por dia. Então, durante o dia, consumo batido, ou se tiver um bocadinho de vontade de encher o estômago, consumo então a fruta, ela toda completa. Mas conforme estava dizendo, família, tinha que cortar um pouco, porque estou com vontade de dar um golito do meu batido. Conforme estava dizendo, hoje vamos falar sobre esse tema porque é bastante importante. Porque hoje em dia, quando nós falamos da medicina holística, da medicina natural, as pessoas têm a tendência de te achar de esquisito, de te achar de pessoas que te retiram normalmente da conversa, pois tu aparentemente vais ser como uma pessoa louca, porque estás a falar da natureza. Estás a falar da cura natural, estás a falar da natureza. Portanto, hoje vai ser o podcast vai falar sobre como a medicina moderna foi fundada. Colocam o cinto, família. Colocam o cinto. É muito importante para quem está interessado em curar a sua vida em todos os aspectos, ficarem atento para este episódio. Para aqueles que já estão a entrar na cura natural, porque depois dessas pandemias que passaram em 2022, penso eu, não vou citar o nome porque senão vão bloquear o vídeo aqui no YouTube. Depois disso, o que aconteceu é que as pessoas começaram a crer muito mais na cura holística, na cura natural. Mas ainda há uma resistência muitíssimo grande, pois não é fácil tu fazeres essa mudança da cura moderna, medicinal moderna, e a cura natural, a cura que realmente nós devíamos praticar. Mas antes de eu seguir com este podcast,
Para quem for novo nesta página, para quem for novo neste canal do YouTube, para quem for novo também no Spotify, não te esqueça de inscrever-se. Inscreva-te para não perderes nenhum episódio. E eu não vos peço tanta coisa assim. Eu não vos peço tanta coisa assim. Eu estou a pedir que inscrevam-te. É a única coisa que eu estou a pedir. Porque quanto mais vocês se inscreverem, isso vai motivar o podcast, vai motivar deste canal, dessa TV, crescer mais. Para quem começou conosco no princípio, notaram e estão a ver uma grande diferença em tudo. A gente está a crescer. Começamos com menos de 50 seguidores e hoje já estamos a 1.500 ou 1.300 por aí. 1.300 a 1.500 seguidores ou membros, conforme chamamos. Estamos com 1.300 e tal, ou quase 1.500 membros de família. E isso você vê também visualmente, tu consegues ver a mudança no podcast. Tu consegues ver a mudança no podcast, consegues ver a imagem está a melhorar. E quando chegarmos a mais de 2.000 seguidores ou 2.500 seguidores, eu vou fazer o possível de trazer mais especialistas aqui neste podcast para partilhar com vocês outras formas de como curar não só o corpo, não só curar a mente, não só curar a parte espiritual, mas também curar o vosso bolso na parte financeira. Mas para isso eu tenho que crescer mais e para mim crescer depende muito de ti, bastante de ti. Se tu partilhares o podcast, por exemplo, é uma grande ajuda, é uma grandíssima ajuda. Portanto, partilha o podcast, inscreva-te e se tiveres um tema na cabeça que tu achas que é interessante para ser partilhada ou então que eu tenho que tocar neste assunto, deixe o seu tema abaixo. E também peço a todos vocês que tiverem a ver, porque eu notei que a maioria dos seguidores ou membros da família são de Brasil, e temos muitas pessoas de Argentina. Um abraço para meu familiar na Argentina. Como estão, irmãos? Graças por seguir o canal. Muitas graças. E temos família na Espanha, em Portugal e alguns em África. É um pouco assim estranho que a África seja muito menos, mas na diáspora muito mais. Agradeço a todos vocês e vocês todos são bem-vindos a esse canal, são bem-vindos a melhorar esse canal por partilhando o canal com a sua família, com seu amigo, com todas as pessoas queridas. Eu sou o Keio Kosenye, eu sou naturopata de especialidade. A minha especialidade é como naturopata e também sou um especialista na desintoxicação intracelular. E já falei em alguns vídeos o que é a desintoxicação intracelular, que é uma parte muito importante para o começo da cura. Para além disso, também estou há mais de 23 anos na área musical. Portanto, se tu colocares Keio Kosenye no YouTube, vais encontrar também alguns vídeos meus fazendo música. Adoro fazer música. Bem-vindos ao Dicas Saudáveis. Hoje, como este tema é um pouco profundo, espero que quando eu estiver a falar do assunto, você fique muito atento, pois eu vou ler no princípio do podcast. Eu vou ler porque tem aqui um texto que eu achei e achei também interessante em partilhar com vocês. É um texto que vocês podem procurar na internet, está num blog
que foi partilhado, que é a World Fairs Blog 2015, How Rockefeller Founded Modern Medicine and Killed Natural Cures. Está em inglês, mas eu fiz o esforço de encontrar um em português. Como Rockefeller fundou a medicina moderna e matou as curas naturais. Hoje em dia as pessoas olham para você como esquisito se você falar sobre as propriedades curativas das plantas ou de qualquer outras práticas holísticas. Assim como em várias outras áreas, há muita política e dinheiro por trás do nosso moderno sistema médico moderno. Tudo começou com John D. Rockefeller em 1839 e 1937, um magnata de petróleo e o primeiro bilionário dos Estados Unidos. Essa família vocês já conhecem, a família Rockefeller é muito conhecida. E quem não conhece, for novo a escutar esse nome, vai lá pesquisar. São os homens que estão a mandar esse mundo, que estão a comandar esse mundo, que tem hoje, deste tema aqui que eu estou a falar da medicina moderna e também do petróleo, mas hoje em dia eles já têm o controle da agricultura. A agricultura está na mão deles também, ok? A agricultura está totalmente na mão deles. Mas pronto, eu vou seguir, ok? Na virada do século XX, ele controlava 90% de todas as refinarias de petróleo nos EUA, ou nos Estados Unidos da América, através de sua empresa de petróleo, a Standard Oil. Mais tarde, ela foi dividida para se tornar Chevron, ExxonMobil, etc. Ok? Total, etc. Ao mesmo tempo, por volta de 1900, cientistas descobriram petroquímicos e a capacidade de criar todos os tipos de produtos químicos a partir do petróleo. O primeiro plástico, chamado de bakelite, foi, eu não sei se estou a ler bem, se ler errado, não me leva mal. Ai, shit. Mas vamos lá seguir. Estava onde? E a capacidade de criar todos os produtos químicos a partir do petróleo. O primeiro plástico, chamado bakelite, foi feito a partir do petróleo em 1907. Ao mesmo tempo, por volta de 1900, cientistas descobriram petroquímicos e a capacidade de criar todos os tipos de produtos químicos a partir de petróleo. O primeiro plástico, chamado bakelite, foi feito a partir do petróleo em 1907. Eu estou a repetir em dizer o que eu estava a ler, mas vou seguir. Paralelamente, os cientistas estavam descobrindo várias vitaminas e passaram a cogitar que muitas drogas farmacêuticas poderiam ser feitas a partir do óleo. Entenderam, família? Então, os cientistas estavam a descobrir várias vitaminas e passaram a cogitar que muitas drogas farmacêuticas poderiam ser feitas a partir do petróleo. Neste cenário, o Rockefeller viu a capacidade de monopolizar o petróleo, a química e a indústria médica ao mesmo tempo. A vantagem dos produtos petroquímicos era que tudo poderia ser patenteado e vendido, gerando altos lucros. Preste atenção, eu vou repetir. Neste cenário, o Rockefeller viu a capacidade de monopolizar o petróleo, a química e a indústria médica ao mesmo tempo. A vantagem dos produtos petroquímicos era que tudo poderia ser patenteado e vendido, gerando altos lucros. Aí já começou o patenteamento dos produtos
medicinais. Mas havia um problema com o plano de Rockefeller no que se referia à indústria médica. Medicamentos naturais fitoterapêuticos eram muito populares na América na época. Quase metade dos médicos e faculdade de medicinas nos Estados Unidos da América praticavam medicina holística, usando conhecimentos da Europa e dos nativos americanos. Tá entendendo, família? Quer dizer, naquela altura, estamos a falar em 1800, em 1907, em 1907, não é muito tempo atrás. Quer dizer, naquela altura, mesmo aqui na Europa, onde eu vivo presentemente, utilizavam muita medicina natural. Eu estudei aqui na Europa como naturopata e eu fiquei estupefacto de quanto é que a minha sala estava cheíssima de estudantes para se tornar naturopatas. E eu fiquei estupefacto também pelo conhecimento que nós nos esquecemos que eles estão a praticar aqui. E que noutra hora, em África, nós chamávamos aquilo, ou então nós chamávamos de cura, mas hoje nós chamamos de bruxaria, nós chamamos de feitiçaria. E aqui praticam a cura natural. Eu não estou a falar simplesmente de plantas, eu estou a falar de outras terapias holísticas que têm a ver como, por exemplo, falando dos chakras. Você se falar de chakras nos países como africanos, eles vão te chamar de bruxaria. Ele está a falar de energia, ele está a falar de espírito, ele está a falar de aura. E ficamos com medo. Ok? Portanto, naquela altura, o pessoal não estava nem aí, não existia medicina moderna. Então, essa medicina moderna começou em 1907, a partir de 1900. Hoje estamos em 2000. Mas há quem nasceu em 1920 e que ainda está em vida. Há quem nasceu em 1960 e que está em vida. São jovens, bem dizer. Eu sou dos anos eu sou do princípio de 1980. Portanto, os 1900 não é lá muito tempo atrás. É que esta medicina moderna começou a subsair por causa do John D. Rockefeller. O Rockefeller. O Rockefeller, mano, os gangsters de verdade. É que começaram com isso. Eu vou seguir. Rockefeller, o monopolista, teria que descobrir uma maneira de aniquilar sua maior concorrência. Ele então usou a clássica estratégia de solução de reação ao problema. Isto é, criar um problema, assustar as pessoas e depois oferecer uma solução. E assim conforme os governos de hoje funcionam. É criar o problema, oferecer a solução e assim se transformar como um herói. Família. E há pouco tempo caímos nessa jogada. E conforme estava dizendo no princípio do podcast, as pessoas abriram os olhos depois de verem, alguns abriram os olhos depois de ver essa jogada das vacinas que estão a dar há 2 anos ou 3 anos atrás. Mas essa jogada é muito antiga. E será que vais continuar a cair nessa jogada? Trabalhar tanto, matar-se tanto para obter um dinheiro e no final de tudo gastar todo o dinheiro que você trabalhou durante 40 anos, 30 anos, simplesmente para curar a sua doença? Deixarei esta questão contigo. Eu vou seguindo aqui. Buscando atingir o objetivo, Rockefeller visitou seu amigo Andrew
Carnegie. Por favor, procuram esses nomes na internet, vão encontrar. O outro plutocrata que ganhou dinheiro com monopólio da indústria siderúrgica e juntos bolaram um plano. Da prestigiosa Carnegie Foundation, eles enviaram um homem chamado Abraham Flexner para viajar pelos Estados Unidos e informá-los sobre o funcionamento da medicina e dos hospitais em todo o país. Desculpe. O compilado de informações e as recomendações nele contidas deram origem ao relatório Flexner. Procuram este relatório Flexner, você vai ficar estupefacto, que resultou no modelo médico que temos hoje. As faculdades de medicina e os hospitais foram obrigados a adotar as recomendações ali dispostas. Uma coisa que eu tenho que pôr aqui ainda na mesa. Quem estudou um pouco sobre a medicina, nós todos falávamos, ou eles todos falam sobre o Hipócrata. O Hipócrata. O Hipócrata foi o homem que, para este mundo ocidental, é o rei da medicina. Mas em África, nós chamamos de Imhotep. Imhotep foi realmente eu chamo de cientista africano que não só revolucionou a medicina que hoje chamamos a medicina moderna, mas também revolucionou a arquitetura. Imhotep foi um gênio naquela altura africana. Foi realmente o pai da medicina holística. E já o seu aluno, que é o Hipócrata, foi quem ensinou aos europeus este conhecimento de Imhotep. Então, conforme estava dizendo, a medicina europeia, no princípio, não era de medicina que nós vimos como os paracetamol, não. Eles usavam as mesmas formas de curar o corpo naturais, como em África e como nas Américas os homens nativos faziam e alguns continuam a fazer. Portanto, na Europa trabalhavam também com as ervas para a cura. Por exemplo, aqui temos muito dente de leão. Os europeus sabem utilizar o dente de leão, sabiam? Hoje em dia já as pessoas vejam isso como uma erva que está estragando realmente os seus jardins. É triste, mas eles tinham esse conhecimento, ok? Eu vou continuar. Portanto, os hospitais também faziam a cura natural, mas o Rockefeller começou a mudar isto tudo. Dentre as providências disciplinadas do documento, pessoas negras e mulheres eram proibidas de frequentar as escolas médicas. A homeopatia e os remédios naturais foram ridicularizados e os médicos foram presos. Isto foi noutra hora e até o dia de hoje continuamos nesta luta. Homens como eu, naturopata, são ridicularizados. Quantos de vocês é que entram na internet, escutam algo de mim? Quando escutam, a primeira coisa é esse gajo é um maluco. Bum! Vamos para outra cena. Portanto, as pessoas não estão nem ali. Estão nem ali para a cura holística. Os homens naturais e curandeiros, homens que estão na área holísticas como patetas e ridículos. Mas pronto, houve uma lavagem muito grande e você vai entender muito mais quando eu tiver a
a ler esse documento. É muito importante você baixar esse documento. Está na internet, é muito importante. Vou meter também o link, vou meter o link abaixo para vocês encontrarem esse documento e fazer a vossa pesquisa, o vosso estudo, ok? Para quem estiver interessado. A homeopatia e os remédios naturais foram ridicularizados e os médicos foram presos. Além disso, com o intuito de centralizar os interesses e a linha de ensino, mais da metade de todas as faculdades de medicina foram fechadas em curto período de tempo. Entenderam? Em pouco tempo, o John D. Rockefeller e os seus compadres fecharam todos os centros de medicinas naturais, fecharam totalmente, ok? Para ajudar na transição e interferir no pensamento de outros médicos e cientistas, Rockefeller doou mais de 100 milhões para faculdades e hospitais. Também fundou um grupo de fachada filantrópicas chamado de General Education Board, GAB. Em muito pouco tempo, as faculdades de medicina foram todas simplificadas e homogeneizadas. Todos os estudantes estavam aprendendo as mesmas coisas e a medicina passou a ser baseada no uso de drogas patenteadas. Está aqui. As medicinas passaram a ser o uso de drogas patenteadas. Por isso é que eles dizem, tu não podes fumar a maconha, mas podes fumar o cigarro. Tu não podes usar a medicina holística, mas podes consumir o álcool, também é droga. O cigarro é droga. Portanto, quando tem patente, essa gente quando tem dinheiro fazem e desfazem. Fazem e desfazem. E quem está atento vai reverter isso tudo. E quem não estiver atento morre na ignorância. Em muito pouco tempo, as faculdades de medicina foram todas simplificadas, homogeneizadas. Todos os estudantes estavam aprendendo as mesmas coisas e a medicina passou a ser baseada no uso de drogas patenteadas. Os cientistas receberam grandes doações para estudar como as plantas curavam doença, mas o real objetivo era identificar quais elementos químicos da plantas eram eficazes e depois recriar em laboratório um produto químico similar, mas não idêntico, que pudesse ser patenteado. Ali é que você deve entender, você que está em casa. Tu não podes patentear uma planta. Eles não podem dizer que o dente de leão boldo tem a patente. É John Rockefeller Medicine. Não funciona. Há lei que protege isso. Tu não podes patentear uma planta. Hoje em dia eles estão quase a chegar até aí. Claro, as plantas que eles criam, os frutos que eles criam, como a banana, eles patentiam, o milho, é algo genético, é híbrido, aliás, eles patentiam isso, a cenoura tem patente. Essas coisas eles conseguem, mas coisas nativas da terra, eles não conseguem patentear, esquece. Há leis mundiais que protegem isso. Uma pílula para um doente tornou-se o mantra da medicina moderna. O grifo nosso. Você, se entenderes o que eu acabei agora de ler, quando eu disse que o John Rockefeller começou a financiar os hospitais, começou a dar o mesmo tipo de aulas a todos os médicos, é para você ver que os médicos, ou os doutores, os cientistas, eles todos, até o dia de hoje, trabalham para a empresa farmacêutica. Isso não é novo para muitos. Mas pronto,
É bom nos fazer lembrar disso, porque às vezes esquecemos. A cura não está nessas medicinas que nós vimos aí, esquece. Agora, então agora, 100 anos depois, como resultado de todo esse processo, estamos produzindo médicos que nada sabem sobre o benefício da nutrição, ervas ou práticas holísticas. Temos uma sociedade inteira que nem busca do seu bem-estar, é escravizada pelas grandes corporações. Profundo. Profundo, família. Profundo. Dói. Quando eu comecei a fazer esse estudo, comecei a sentir muita dor de saber que realmente, afinal de contas, estavam a brincar comigo todo esse tempo. Eu não preciso de paracetamol. Eu não preciso de nada disso. A única coisa que tenho que fazer é eu tenho que prevenir para não remediar. É prevenir para não remediar. E prevenir para não remediar é cuidar da sua dieta. O que tu comes deve ser a sua cura. Tu não pode comer por causa de gosto. Tu não deve estar focado no gosto dos alimentos. Essa é a segunda fase. É depois de tu masterizar a arte da cura, de fazer o alimento como a sua cura. Depois é que vais masterizar o gosto. Porque se tu não tens o controle do que tu metes na boca, o que está a te vender tem o controle da tua saúde. E é isso que acontece. O John D. Rockefeller tem o controle da saúde da maioria da população do mundo. Como é que eu vou dar um poder assim a uma família? Como é que eu vou dar um poder assim a um ser que tem a cabeça como eu, tem o corpo como eu? Tem um pouco mais de dinheiro que eu, mas isso não dá o poder nele de ser melhor que eu. Esquece. Não dá, não. O poder dele ser melhor que eu é tanta ignorância. Vou seguindo. Os Estados Unidos, por exemplo, gastam 15% do seu PIB em saúde, ou melhor, em doença. Digo isso pois o tratamento convencional não está focado na cura dos pacientes, mas normalmente no alívio dos sintomas, gerando assim clientes fiéis. Tu não és um paciente quando vais ao hospital. Tu não és um paciente quando tu vais ao doutor caseiro. Tu não és um paciente. Ao contrário, o doutor é que é o paciente, porque tem que ter paciência contigo. Tu és um cliente. Por isso é que deixei de chamar aos meus pacientes de pacientes. É família. Porque o paciente tem que ser eu, tem que ter paciência para aquele que está com dor. Porque doença é isso, é dor. Doença é isso, é dor. Enfermidade é o latim. O latim é este que significa dor. Enfermidade é dores. Então, quando estás a lutar contra as dores, o que tens que fazer, você que está aí a incentivar essa pessoa, a curar essa pessoa, a ajudar a curar essa pessoa, pois nenhum doutor ou naturopata ou curandeiro ou homeolístico tem o poder de curar o outro corpo. O corpo cura sozinho. Então tu tens que ter paciência com essa pessoa, porque está em dor, e quem está em dor realmente está a sofrer.
Por que haveria curas reais? Isso é uma pergunta que deves te fazer. Lembro que este é um sistema fundado por oligarcas e plutocratas, não por médicos. As empresas farmacêuticas realmente não são fundadas, não são dirigidas por médicos e cientistas que realmente estão aí para a saúde, para o bem-estar teu ou bem-estar da população, mas sim para o bem-estar do seu bem, do seu bolso, para o bem-estar da sua economia. E só para complementar, quanto ao câncer, saibam que a American Cancer Society foi fundada por ninguém menos que Rockefeller. Regressando. Quanto ao câncer, saibam que a American Cancer Society foi fundada por ninguém menos que Rockefeller em 1913. Este documento foi escrito por Chris Cantan, Kantan. Eu vou colocar o nome abaixo do podcast. Vão, por favor, ler. Eu vou deixar abaixo. O que acontece é muito simples. Estes doutores, estes médicos que trabalham para as empresas farmacêuticas, que são pagas pelas empresas farmacêuticas. Por exemplo, se tu ires aqui na Bélgica ou na Holanda talvez possa ser um pouco mais caro. O médico custa por aí, pela visita e pela consulta, vamos lá dizer, 30 euros. Aqui na Bélgica, com seguro, se tu tiveres um seguro que pagas por aí 120 por ano, tu vais pagar por visita, tu vais pagar 3 euros, 2 euros, não é nada. E a pergunta vais te fazer, como é que estes doutores realmente conseguem sobreviver? Como é que eles continuam a ganhar 5.000, 6.000 euros mensalmente? Se eles simplesmente recebem 3 euros do paciente e aqueles pacientes que têm seguro ou clientes que têm seguro. E como é que eles sobrevivem disso? Alguns que não têm seguro ou que já estão têm muito mais dinheiro, pagam 25 euros. Mas não é muita coisa. Eles ganham porque a empresa farmacêutica pagam eles. A primeira coisa que eles vão falar, doutor, eu estou a me sentir, tem problemas aqui nas costas, o fígado não está bom. Ele vai falar, olha, compra essa medicina, compra aquela medicina. Ele vai te escrever aquele documento. E esse documento, automaticamente, o governo recebe. O governo recebe. Ok? E quando o governo receber esse documento, ele recebe a sua percentagem. Recebe a sua percentagem, portanto eles têm que vender o máximo. Os doutores aqui têm que vender o máximo de remédios. O máximo de remédios. E nenhum desses remédios realmente até o dia de hoje curou uma doença. E a ideia não é curar uma doença. E hoje em dia, esses doutores que passam por essas faculdades, por essas academias farmacêuticas, esses doutores são lavados mentalmente com a ideia de que eles realmente estão a ir a fazer
estão tendo uma grande missão, estão tendo uma fantástica missão. É como noutra hora a missão dos pastores ou os padres que foram em África. Eles realmente pensaram que estão aí para curar a alma dos africanos, porque os africanos, não sei se a ideia é que porque os africanos são pretos de cor, e não é? Então, conforme eles chamam, né? Pretos e escuros, pensam que os africanos precisam de ser salvos. Não, o africano, espiritualmente, o africano não precisa ser salvo. O africano não precisa de nenhuma ajuda externa para conhecer Deus. O africano é o homem que criou essas ideias religiosas. Então, essas ideias, essas lavagens cerebrais que levaram à África, é a mesma lavagem que pegaram aos nossos irmãos em África e meteram também nessas escolas medicinais, um, e transformaram neles em agentes da empresa farmacêutica, até chamam de vendedores de drogas. E por isso é que até o dia de hoje, os doutores em África e a toda parte do mundo não conseguem curar nenhuma doença. Às vezes nem sequer fazer com que a dor de cabeça passe realmente e curar o problema de onde está a vir esta dor de cabeça. Eles lutam muito com o sintoma. E o sintoma não é para ser lutado. O sintoma está aí, é como um sinal. E hoje em dia, nós quando sentimos um sintoma, por exemplo, temos a dor de cabeça, temos a dor de barriga, temos a situação, os problemas digestivos, os problemas neurotransmissores, aqueles todos tiques que as crianças às vezes têm de mexer a cabeça, nós pensamos que essa criança está doente. Não, é uma parte dos neurotransmissores que não estão a funcionar, das glândulas que não estão a funcionar. Temos que ver a área de onde é que está a sair esse problema, nos fazer essa pergunta. E no podcast passado falei sobre estes neurotransmissores, sobre essas glândulas. E o povo hoje em dia está tão lavado mentalmente, está mentalmente lavado e profundamente lavado, que quando falamos da cura natural, a pessoa fica com medo, fica com receio. Quando te dizer, não, tens que tomar uma erva, uma raiz, tens que pegar a raiz, consumir essa raiz. A pessoa, não, mas não. Eu não sei a dosagem. Eu entendo que e muitos herbalistas também não entendem essa área. São herbalistas, mas não entendem que até as ervas também podem te matar, é verdade. Mas as medicinas, para além dos efeitos que criam, todas elas, quando consumires muito, estragam a tua flora intestinal, estragam aquela flora que existe no teu estômago, onde estão todas as bactérias, os neurotransmissores, estão todos aí. E este é um grande problema. E os doutores hoje em dia utilizam palavras como cancro, palavras como palavras tão ricas, o latim, utilizam latim, que é uma língua que realmente é uma língua morta, que ninguém utiliza. É para lavar a tua cabeça, é para te amedrontar. Oh, teu câncer, tenho câncer, essa doença não pode se curar. Tens hepatites, tens o HIV e SIDA, e oh uau, já não vou conseguir sair desta. É mentira. Não há nenhuma doença que não consegues realmente curar. Não existe. O corpo consegue regenerar as células de novo. As células morrem. Se tu tiveres uma boa alimentação, as células renascem de novo. Renascem sempre. Portanto, vais ter sempre e sempre mesmo uma boa
vida se tu focares nas tuas células, focar nas bactérias, naqueles seres que estão dentro do teu corpo. E nutrir elas com minerais, nutrir elas com as tais ditas de vitaminas, as tais ditas de proteínas. Não é preciso tu encontrares a proteína nos animais, pois vais ter problema com o sistema digestivo de novo, principalmente se fores africano. Os europeus têm outra bioquímica, outra estrutura física, tem outro, o estômago até é diferente do europeu, os dentes é diferente, somos povo totalmente diferente. O corpo, você não vê só na parte externa, pela cor, o nariz, somos diferentes, somos seres totalmente diferentes, então a nossa dieta deve ser também diferente. E os nossos irmãos africanos não entenderam isso, consomem as mesmas comidas que para nós africanos é muito ácido, eles vão consumir esses alimentos a pensar que nós somos todos iguais. Não, esquece isso, nós não somos. E esse é um grande problema que nós temos nas nossas comunidades africanas. É a gente não regressar às nossas culturas. A nossa cultura não é essa de John Rockefeller. O John Rockefeller que trouxe essas medicinas aqui modernas. As nossas culturas são as nossas culturas de Imhotep. São as culturas que é a cura holística, com as palavras também podemos curar o corpo. Por isso nós tínhamos as nossas formas de dançar, as formas de cultivar o sol. Nós tínhamos nossas formas de agradecer os nossos ancestrais. Não caia na jogada de John Rockefeller. Não caia na jogada dessa empresa farmacêutica. O destino das próximas gerações está na mão de todos nós. Está na tua mão, está na mão de todos vocês que tiveram a ver esse podcast. Não aceitam essa jogada, não caia aí, por favor. A medicina está mesmo, vem da terra. A medicina não é criada num laboratório. E com isso eu quero agradecer a vossa presença mais uma vez neste podcast. Hoje eu só queria falar da existência, da fundação da medicina moderna. Vamos regressar ao nosso tempo, vamos regressar à cura holística, à cura natural. Eu sou o Keio Kosenye e agradecendo a todos vocês por tirar mais um tempo de me escutar e esperando que escrevas de onde é que viste este podcast, a partir de que país. Muito obrigado e até a próxima Dicas Saudáveis.